Olá, eu sou Macorati e vou continuar o nosso curso de C# falando sobre threads. Nesta aula eu vou apresentar a propriedade currentThread, os métodos join e sleep e a propriedade isAlive. Tá? Eu vou iniciar com a propriedade currentThread. Quando um programa C# inicia a execução, a thread principal ela é criada automaticamente. Tá? Todo programa C# ele tem pelo menos uma thread que é a thread principal. Todas as demais threads que foram criadas usando a classe thread, elas são chamadas thread filhas da thread principal. Eu posso utilizar a propriedade currentThread para acessar a thread que está atualmente em execução. Tá? E eu vou mostrar isso para você nesse exemplo. Eu estou abrindo aqui o Visual Studio Community 2015, olha, que é uma versão gratuita que você pode baixar, e ela é equivalente a Professional. Aqui, para ganhar tempo, tá? Eu vou copiar e colar aqui um método estático na classe plugin, tá? Onde eu já vou estar usando a propriedade currentThread da thread atual. Então eu vou ter que referenciar o namespace system_treating, né? E o system que eu estou usando no console, tá? Então essa propriedade aqui, ó, ela obtém a thread que está atualmente em execução e, no caso aqui, ela vai retornar o nome da thread. Tá? Note que eu tenho aqui outras propriedades que eu posso obter aqui, com a prioridade da thread, né? Eu posso verificar se ela está em execução, se ela está sendo executada em segundo plano, enfim. Tá? E agora, como eu vou fazer aqui? Aqui eu vou definir, usando a classe thread, né? Vou usar a propriedade currentThread, ó, que vai me obter a thread que está atualmente em execução, que no caso aqui vai ser a thread principal. Então aqui, ó, eu estou atribuindo um nome para essa thread. Como ela é a thread principal, eu estou chamando ela de principal. E eu vou criar agora uma thread filha, né? Estou usando aqui o construtor da classe thread e eu vou chamar o método aviso. Como esse é um método que não tem retorno e não tem parâmetros, ele está usando aqui o delegate thread start, que nós vimos na aula anterior. Agora eu vou atribuir um nome para essa thread, eu vou chamar ela de T1. Tá? Então eu criei uma instância da classe thread usando o construtor, tá? Que usa o delegate thread start. Estou chamando aqui o método aviso que eu quero que seja executado nessa thread, atribuir o nome para essa instância, essa thread filha de T1, e agora eu tenho que inicializar a thread, dar um start. Ela vai iniciar, vai agendar a execução da thread, né? E agora o que eu vou fazer? Eu vou executar o método aviso, só que agora na thread principal, né? E aqui eu vou ter que dar uma pausa, né, para mim poder ver o resultado no console. Certo? Então, o que vai acontecer aqui? Olha, eu usando a propriedade currentThread, estou obtendo a thread que está atualmente em execução, que é a thread principal, e estou atribuindo um nome a ela de principal. Depois estou criando uma instância da classe thread, usando um construtor, chamando o método aviso, que é um método estático da classe plugin. Tá? Estou atribuindo um nome T1 à minha thread filha, estou agendando a execução da thread e depois eu estou executando na thread principal o método aviso. Então o método aviso é executado na thread, né, filha e na thread principal. E o método aviso vai fazer o quê? Ele vai exibir o nome primeiro, ou dependendo da agendamento de execução, né, vai exibir o nome da thread filha e da thread principal. Tá? Então vamos executar. Olha lá, thread principal, né, um oi da thread T1. Correto? Então, é assim que funciona a propriedade currentThread. Outra propriedade muito importante da thread é a propriedade, o método isLeap. Esse método, ele tem um parâmetro inteiro que é a quantidade de milissegundos. Esse método ele suspende a execução da thread atual por um determinado número de milissegundos. Tá? Ele faz com que a thread que está em execução seja suspensa. Tá? Se você usar o valor 0,
ela vai abandonar o restante do intervalo do tempo para qualquer thread de prioridade igual que está pronta para execução, tá? Se tiver outra tab ali no agendamento. E se eu posso usar o valor timeout infinito, isso vai fazer com que a thread seja suspensa de forma indefinida, tá? O mais utilizado aqui é quando eu quero pausar uma thread. Eu uso um thread sleep e passo um número de milissegundos, que é um número inteiro, tá? Então vamos ver um exemplo aqui no Visual Studio. Eu vou abrir, então deixa eu recolher esse projeto aqui, ó. Então eu estou abrindo aqui, criei um projeto, deixa eu definir ele como projeto que vai ser executado, tá? E vamos aqui iniciar o exemplo do método sleep. Então aqui, dentro da classe prime, eu vou criar um método que eu vou chamar de, o método status, que eu vou chamar de classe filha. Para ganhar tempo, eu vou copiar e colar, tá? Então tá aqui, ó. Tem um método, então eu tenho que fazer as referências estou usando a classe console, eu tenho que definir use system e eu estou usando a thread, a classe thread, eu tenho que usar o namespace system thread. Está referenciado ali. Então, o que está acontecendo aqui? Ó? Esse método que eu chamei de thread filha, ele vai imprimir aqui no console a thread filha iniciou. Eu estou definindo aqui uma variável inteira com valor de 5.000. Esse aqui é o número de milissegundos que eu quero que a thread seja suspensa. Então, eu escrevo aqui, ó, a thread filha vai pausar vou dividir aqui o milissegundos por 1000, ele vai me dar a quantidade de segundos, vai ser 5 segundos. E aqui eu uso um método, né, que vai, usando o valor 5.000, ele vai pausar aqui por 5 segundos. E aqui eu falo que a thread terminou. Então, para mim usar isso aqui, eu vou dar um console, writeLine. Então, eu vou colocar aqui, ó, eu estou na thread principal, estou criando a thread filha. Então, eu vou criar. Então, eu vou usar a classe thread, né? Thread filha eu chamei de TF1. Vou usar o meu construtor aqui da classe thread e vou chamar o método thread filha, tá? Como aqui o método ele retorna void e não tem parâmetros, ele vai usar o delegate thread start. E agora eu tenho que agendar a execução da thread, usar o método start, tá? E depois vou pausar aqui, ó. Verifiquei. Certo? Deixa eu salvar. Deixa eu ver se eu defini o meu projeto aqui como que vai ser executado, o projeto atual. Então, tá aqui, ó. Referenciei o namespace System Threading, né? Estou criando uma instância da classe filha, uma instância da thread que eu chamo de TF1, e estou executando o método thread filha, que vai dar uma pausa de 5 segundos, usando o método sleep. Então vamos executar e ver o resultado. Você vai ver que ele vai pausar por 5 segundos, depois vai terminar. Tá? É assim que funciona o sleep. Muito bem. Vamos agora então para um outro método muito importante, que é o método join. Tá? O método join da classe thread, o que ele faz? Ele bloqueia a thread atual e espera até que a thread na qual o método join foi invocado termine. Tá? Então, eu vou mostrar isso um exemplo. Além do método join sem parâmetros, eu posso utilizar o método na qual eu estou definindo, né, o número de milissegundos que eu quero que o bloqueio dure. Então, existe uma sobrecarga, né, desse método, onde eu posso definir o tempo limite em milissegundos que o bloqueio vai durar. Tá? Nesse caso, esse exemplo aqui, se o bloqueio for bem sucedido, ele vai retornar true. Tá?
se a thread encerrou. Tá? O método join ele é muito útil quando eu preciso esperar, tá? E coletar o resultado de uma thread em execução. Ou se eu preciso realizar alguma tarefa após a thread terminar. Então, o join, o que ele faz? Ele bloqueia a thread atual, né? E espera até que a thread na qual o método join foi invocado, né, termine. Tá? Se eu usar o número de milissegundos, quando a thread terminar, ele vai retornar true. Se ela não terminar, ele vai retornar false. Tá? Então vamos ver um exemplo disso. Então vamos lá, deixa eu fechar tudo aqui e vamos abrir o nosso projeto. Deixa eu fechar esse projeto aqui e abrir aqui o nosso exemplo. Tá aqui, ó. Então, ó, eu tenho aqui, eu já estou referenciando um namespace, né, System Thread. Eu tenho aqui uma classe Program e uma classe Test. A classe Test, ela tem dois métodos estáticos, que eu chamei de thread1, que vai imprimir a thread1 iniciou, e thread2, a thread2 iniciou. Tá? Aí, o que eu estou fazendo? Eu estou falando que a thread principal iniciou, depois eu estou criando uma thread filha, que eu chamei de T1, que vai executar o método estático thread1. Tá? Aí eu agendo a execução dessa thread, e depois eu crio outra thread, que chamei thread2, que vai executar o método estático thread2. Depois ele vai imprimir que a thread principal terminou. Certo? Então vamos executar, tá? Esse aqui eu já mostrei isso nas aulas anteriores. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou criando duas threads e estou executando dois métodos diferentes em cada thread. Então vamos ver o resultado aqui, olha. Quando eu executar, olha aqui, ó. A thread principal, estou criando a thread filha iniciou, né? Não, peraí. Esqueci de definir aqui o meu projeto como principal. Agora sim. Vamos executar. Tá lá. A thread principal iniciou, a thread 1 iniciou, a thread principal terminou, a thread 2 finalizou. Você percebe que a execução ela não é sequencial, né? Por quê? Porque quando eu dou um start, eu estou agendando a execução. Isso fica a cargo do sistema operacional. Então, nessa sequência aqui, o que aconteceu? Ó, a thread principal iniciou. Tá? Depois, eu criei a thread 1 e ela iniciou. Tá? Aí, ó. Depois, ele agendou a thread 2 e imprimiu que a thread principal terminou e depois ele efetivamente executou a thread 2. Se eu executar novamente, ó, aqui está dando o mesmo resultado, mas dependendo do tipo de execução aqui, isso pode... A thread 1 iniciou, tá vendo? Vamos ver novamente. O que eu quero chamar lá, aqui eu já tive outro resultado. Ó. A thread principal iniciou, a thread principal terminou, tá vendo? E depois, o que ele fez aqui? Ele imprimiu na thread principal, que havia iniciado, ele criou a thread 1, agendou, criou a thread 2, agendou, imprimiu e depois iniciou a thread 1 e iniciou a thread 2. Tá? Então, você percebe que não existe uma sequência, tá? Ou seja, a thread principal, ela não esperou, tá, que a thread 1 tivesse terminado para começar, nem a thread 2. Então, é para isso que serve o join. Tá? Então, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou usar o join, tá, para fazer o seguinte. Eu vou pegar agora aqui, na thread 1, vou usar o método join. Né? Então, com isso, o que está acontecendo aqui? Ó? Quando chegar aqui, a thread principal vai parar a execução até que a thread 1 seja terminada. É isso que faz o join. Ele bloqueia a thread atual, no caso ali a thread principal, e espera até que a thread na qual o método join foi invocado termine. Então é isso que ele vai fazer. Então, quando essa linha for executada, a thread principal vai parar e a thread 1
vai ser executada e vai encerrar. Então eu vou colocar aqui um console, writeLine, e vou colocar aqui, ó, thread T1 terminou. Por quê? Porque depois do join, eu tenho certeza que a thread T1 ela encerrou. Aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer a mesma coisa com a thread T2. E depois eu vou imprimir que a thread principal terminou. Então, olha, o que vai acontecer? Quando a execução chegar aqui, a thread principal vai ser bloqueada, a thread 1 vai iniciar e vai terminar. Quando ele chegar aqui, a thread principal vai ser bloqueada e a thread 2 vai iniciar e vai terminar. Ele vai esperar até que a thread 2 seja encerrada. Então vamos executar que nós vamos ver o resultado vai ser diferente. Olha lá, a thread 1 iniciou, a thread principal iniciou, a thread 1 iniciou, a thread 1 terminou, a thread 2 iniciou, a thread 2 terminou, a thread principal terminou. Tá vendo? E é isso que faz o join. Ele bloqueou aqui, ó, a thread principal, terminou a thread 1, escreveu no console, depois iniciou a thread 2, bloqueou a thread principal, terminou a thread 2, imprimiu e depois imprimiu o console ali. Vamos mostrar um efeito disso, colocando aqui, ó, o sleep aqui, ó. Vou colocar vou usar o método sleep. Eu vou pôr 5 segundos aqui e eu vou mostrar uma mensagem aqui, writeLine. E aqui eu vou colocar assim, ó, a thread 1 vai retornar. Apenas para mostrar o efeito do sleep, quando ele estiver executando a thread 1. Tá? Então ele vai iniciar, vai dar uma pausa, vai retornar, depois vai terminar. Isso é só para você ver novamente o efeito do sleep, que vai dar uma pausa na execução da thread que está atualmente em execução, que é a thread 1. Então vamos executar. Olha lá. Iniciou, a thread 2 iniciou, ó, ela vai retornar, terminou, terminou e terminou. Certo? Muito bem. Agora, eu posso, né, utilizar, como eu falei aqui, ó, o número de milissegundos que eu quero, no qual a thread no qual eu estou aplicando o join, ela vai executar por esse número de milissegundos o bloqueio da thread na qual eu chamar a thread filha, vai ser bloqueado. Então vamos lá. O que eu vou fazer aqui? Note que esse método ele retorna um true, né? Então eu tenho que fazer assim. Ó. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui, ó, vou colocar um número de milissegundos. Eu vou colocar aqui, ó, 1000 milissegundos, que seria 1 segundo. Então eu tenho que fazer assim, ó, if. Se ele retornar true, significa, né, que vou colocar um else aqui, depois a gente, ó. Se ele retornar true, significa que a thread T1 terminou, tá? Se ele retornar false, a thread T1 não terminou em milissegundos. Então o que eu estou fazendo aqui? Eu estou usando o método join, só que agora eu estou definindo um tempo de bloqueio. Se durante esse tempo ela terminar, ele vai retornar true. Então eu vou imprimir a mensagem true. Se por acaso ela não terminar, eu vou informar que a thread 1 não terminou em milissegundos. Como a thread 1 tem aqui uma pausa de 5 segundos, então provavelmente isso aqui vai ser executado, né? Então vamos lá. Vamos ver agora o resultado disso. Então eu vou executar. Olha lá, a thread iniciou, a thread não terminou em milissegundos, ela terminou
a thread principal terminou, a thread T1 vai retornar. Pronto. Deixa eu executar de novo, para ver se você consegue. Ah lá. Iniciou, ela não terminou em milissegundos, a thread 2 terminou, a thread principal terminou e depois a thread 1 vai retornar. Você percebeu que ele esperou aqui 1 milissegundos, né? Os 5.000 milissegundos, e exibiu a mensagem, a thread vai retornar. Tá? Então, é assim que eu uso o join. Tá? Outra coisa que eu posso fazer também, depois que a thread 2 ser executada, né, eu posso verificar se a thread 1 ainda está viva. Então, para isso eu uso a propriedade isAlive. O que faz essa propriedade da thread? Ela retorna um valor booleano indicando se a thread está ainda em execução. Se ela retornar true, significa que a thread foi iniciada e não foi encerrada normalmente ou abortada, ou seja, ela está em execução. Então, o que eu vou fazer para verificar essa propriedade? Eu vou definir aqui, né? Então, ó, o que ela faz? Ela retorna um valor true, né? Então, eu tenho que fazer assim, ó, para mim, eu vou verificar, depois que a thread 2 foi executada, depois que eu dei um join na thread 2, eu vou fazer assim, ó, eu vou dar um if thread 1, aí eu vou usar is alive, vou verificar se ela... Opa! Vou dar um else aqui. Então, ó, eu vou verificar se a thread ela ainda está em execução. Se ela estiver em execução, eu vou pegar aqui, ó, a thread 1. Se ela está viva, a thread 1 ainda não terminou, né? Ou seja, se ela retornar false, significa que ela já terminou. Tá? Então, a thread T1 terminou. Certo? Então, vamos ver a execução disso agora, tudo junto. Ó, iniciou a thread 1, ela não terminou, ó. A thread T1 ainda não terminou, a thread principal terminou, a thread 1 vai terminar. Olha lá, a thread 1 ainda não terminou. Ela ainda estava viva, tá? Aqui. Por causa que eu estou dando um tempo aqui maior do que os 1.000 milissegundos que tem aqui, né? Então, mesmo depois que eu agendo a execução aqui do T2, ela executa, termina a execução e a T1 ainda está viva, né? Vamos mostrar novamente aqui. É tudo muito rápido. Olha lá. T1 iniciou, ela não terminou, a T2 terminou, a T1 ainda não terminou, a T1 vai retornar agora no final, tá vendo? Então, é assim que funciona a propriedade isAlive. Para ficar mais visível, vamos fazer uma coisa legal aqui, ó. O que eu vou fazer? Eu vou definir aqui, vou definir um contador int i igual a 1 e menor ou igual a 10. Eu vou fazer ele 6 vezes aqui para fazer a verificação. Então agora eu vou fazer isso 6 vezes. Se e aqui, ó, para não ser tão rápido, eu vou dar uma pausa. Só que eu vou dar uma pausa bem pequenininha aqui, ó, de meio segundo. Então o que ele vai fazer aqui, ó? Só para mostrar melhor aqui, ó. Ele vai passar 10 vezes aqui. Enquanto ela não terminar, ele vai imprimir essa mensagem. Ela não terminou. Aí a gente vai dar um retardo aqui de meio segundo, né, para a gente poder mostrar, né, a utilização do isAlive. Então vamos lá. Olha. Ó, a thread 2 iniciou, ó, ainda não terminou. Aí que ela vai retornar, a thread 1 terminou e a thread principal terminou. Certo? Então, com essas propriedades que nós vimos nessa aula, né, nós estamos aumentando aqui o nosso conhecimento sobre threads. Então,
Então nós vimos as propriedades current thread, né? As propriedades sleep, que dá uma pausa, a propriedade join, que bloqueia a thread atual e espera a thread na qual eu estou usando o join terminar, retornando true, se isso for verdadeiro, e a propriedade isAlive, que retorna um valor booleano indicando se a thread ainda está em execução. Tá? Então, na próxima aula, nós vamos ver mais recursos e propriedades das threads. Até mais!